No último vídeo, bem no finalzinho, eu fiz um desafio e questionei. Você sabe me dizer quantos deputados realmente foram eleitos com o próprio voto, com os seus próprios méritos? E aí, você conseguiu fazer essa pesquisa? Você sabe exatamente como é que funciona? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Será que isso é democracia de verdade? Salve, salve pessoal, tudo certo? Eu sou o Robinho e aqui você é muito bem-vindo, onde vamos sempre falar de política, religião e futebol, não necessariamente nessa mesma ordem. E antes de entrar diretamente no assunto, eu já peço, curta esse vídeo, dá um joinha, faça um comentário no final do vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e vamos falar um pouquinho sobre tudo isso. Bom, então vamos lá. Você sabia, primeira coisa, você sabia que na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, são 513 cadeiras? É isso aí. Todo estado tem um número de representantes que, na somatória total, a gente passa a ter 513 deputados federais lá em Brasília. Mas você sabe, nessa eleição de 2022, quantos deputados foram realmente eleitos pelo voto direto, pelo voto popular? Ou seja, quais foram realmente escolhidos pelo povo em sua maioria? Em um total de 513 deputados, apenas 28 deputados foram eleitos a partir do voto direto. O que isso quer dizer, pessoal? Menos de 6% dos 513 deputados, eles foram escolhidos por nós. Isso para você é democracia? Lembrando que democracia é a vontade do povo sendo exercida. Ou seja, a maioria deve escolher o que vai ser feito. Se a gente está fazendo os nossos votos, se a gente está escolhendo os nossos candidatos e está dando a nossa votação, por que somente 28 dos mais votados foram escolhidos diretamente? O que isso quer dizer? Você tem uma divisão, eu vou colocar o link aqui embaixo, onde ele explica um pouco melhor, mas você tem ali uma divisão dentre a quantidade de votos e a quantidade de votos que foi para determinado partido. É feita uma divisão que se determina quantas cadeiras cada partido vai ter direito dentro do seu estado. E dentro do partido ainda tem o quociente para poder fazer um cálculo também. Então é um cálculo bem complicado, não é uma coisa tão simples para poder falar simplesmente aqui. Mas eu queria saber de você. Comenta aqui embaixo. O seu deputado foi escolhido? O seu voto prevaleceu? E eu gostaria de saber de você também. A sua escolha, você concorda com esse formato? Na minha opinião, eu ainda não tenho uma opinião 100% formada sobre isso, até porque eu estou fazendo essas pesquisas exatamente para a gente poder bater um papo aqui e conversar. Então, dentro do que eu tenho visto, eu não acho isso muito certo. Me parece muito mais uma disputa de poder, uma forma de se escolher e se perpetuar no poder, do que propriamente a gente escolher novos deputados e para que a gente possa, inclusive, renovar a Câmara. Eu não sei você como você pensa sobre isso, mas eu tenho as minhas dúvidas na real funcionalidade e validade desse tipo de situação. Se a gente tem uma quantidade de votos para determinados deputados e a gente tem deputados que receberam menos votos entrando só porque alguém da sua legenda recebeu mais voto, eu não acho isso muito correto. Porque a gente faz as nossas votações, cada um tem o seu, mas o correto é a gente fazer o quê? A gente escolher aqueles deputados que têm mais relação com o que a gente acredita que deve funcionar o país. E aí acabam entrando outros deputados menos votados, levando à vontade de outras pessoas e não necessariamente a nossa. Então, eu, particularmente, não concordo e não gosto muito desse tipo de votação. Eu acredito que esse tipo de votação não deveria funcionar dessa forma. E aí, se eu for um pouquinho mais além, eu sou contra, inclusive, o fundo eleitoral. Para pensar. Hoje, se você for disputar um cargo público em que você vai fazer um concurso, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, TSE, qualquer coisa, qualquer função que você for exercer de cargo público, você tem que fazer um cursinho que ninguém vai pagar para você. Você tem que pagar pela inscrição e você tem que estudar, gastar o seu tempo. Muitas vezes você tem que abrir mão de um trabalho, contar com a ajuda da família para você estudar, para você poder conseguir passar nesse concurso. Eu não consigo entender por que se gasta tanto dinheiro, e foi em torno de 6 bilhões de reais direcionado para o fundo eleitoral para poder fazer
novas cadeiras, e ainda assim dentro de regras que eu particularmente não concordo. Se isso é a maioria, tudo bem, aí eu tenho que respeitar, porque a democracia fala da vontade da maioria. Mas o que eu acredito hoje é que a maioria das pessoas nem sabe que é assim que funciona. Sabe que existe lá uma conta que precisa ser feita, mas não sabe exatamente como é que essa conta é feita e por que ela é feita desse jeito. Eles dizem que é para poder ter representatividade e escolher as minorias também, para que minorias façam parte. Mas se a democracia é a vontade da minoria, só a partir desse princípio eu já discordo de primeira. Tá certo, pessoal? Então, essa representatividade menor do que 6% num universo de 513 deputados é um número muito inexpressivo da vontade do povo sendo feita. E nós, brasileiros, a gente tem que começar a aprender a exigir as nossas vontades. A gente muitas vezes escolhe os nossos políticos, vereador, deputado, prefeito, deputado estadual, senador, e a gente não cobra. E muito menos, a gente nem sempre pesquisa. Às vezes a gente vota porque alguém direcionou, porque alguém viu, a gente acredita em alguém, ou porque a gente viu uma notícia, ou porque ele usou uma frase ou outra solta que a gente concorda de alguma forma. Será que é assim que a gente deve escolher os nossos deputados? Porque a gente passa 2 anos, no mínimo, reclamando de tudo. Da funcionalidade das prefeituras, dos órgãos públicos que não funcionam direito, dos nossos direitos que estão sendo violados. Atualmente a gente está vivendo um grande problema de censura, e quem deveria nos proteger? Os deputados e senadores. E o que eles estão fazendo? Absolutamente nada. Eles tinham que entrar junto ao TSE, junto ao STF, que está fazendo esse tipo de situação, e representar quem eles estão lá para representar. Eles estão lá para nos representar. E por isso que eu digo que esse formato, na minha opinião, acaba reforçando apenas que eles se mantenham no poder. Eles não percam essa oportunidade. Porque eles estão lá, eles estão com a máquina pública, eles estão com dinheiro à disposição, e os outros que muitas vezes têm disposição, por exemplo, o candidato que eu votei, ele não teve voto suficiente, nem a legenda teve voto suficiente de puxar. Dentro do que eu acredito ser melhor para mim, era uma pessoa que fazia parte da equipe do Paulo Guedes, ou seja, tinha uma visão de direita e liberal na economia, onde ia tratar de assuntos como privatizações, a liberdade econômica, você ter o direito de você conquistar o seu espaço com o seu trabalho sem depender muito do Estado, você ter talvez uma diminuição de impostos. Essa falácia está mais do que provado, que diminuir imposto diminui a arrecadação. A gente teve aí nos últimos 4 anos vários impostos que foram diminuídos e a arrecadação só aumentou. Ou seja, se a gente tiver uma circulação maior de dinheiro, a gente incentiva vários mercados ao mesmo tempo. Se você diminui o imposto, como por exemplo foi diminuído o imposto sobre os combustíveis, gasolina, diesel e álcool, entre outros. Você passa a ter um combustível mais barato, isso faz com que sobre dinheiro para poder consumir em outra área. E aí o governo ganha nas duas, porque se você está consumindo X em combustível e você vai utilizar um outro serviço ou comprar um outro tipo de produto, o governo também vai ter ganho em cima desse segundo consumo que você vai fazer, e você vai ter um giro maior da economia. Conseguiu captar? Então, a gente não vive sem político, a gente não vive sem economia. Então, a gente tem que começar a analisar melhor os nossos representantes para a gente tentar escolher e fazer com que esses representantes, se você concorda com essa linha de raciocínio que eu estou colocando, retornem ao que era, em que a gente escolha, e o que nós escolhemos é os que vão trabalhar para a gente. Porque senão a gente vai continuar nessa espiral voltado para partido. Se é voltado para partido, não é voltado para o povo. Se o partido é que está sendo beneficiado de colocar outros deputados para que ele tenha mais cadeiras, sem contar as outras regras, tá, pessoal? É uma coisa um pouco mais complexa, como eu falei no início, mas que eu acho que vale a pena a gente analisar e a gente aprender. Tá? Então isso me parece muito mais um plano de poder, porque você fica nesse jogo de interesse. Tá? E o povo, aonde que fica?
A gente só vai lá e tem o direito de escolher, né? Entre aspas, no caso de deputado, no caso de senador, no caso de prefeito, no caso de governador, não. Esse daí é o voto direto. Quem recebeu a maioria do voto é o ganhador. Então a população tem o direito de escolher, pelo menos, né? Tem direito de escolher quem recebe mais voto é o que leva. Mas no caso de deputado, que são as pessoas que estão ali no legislativo, fazendo as leis que vão guiar as nossas vidas, a conta não é feita desse jeito. E eu acho 28 deputados escolhidos diretamente no universo de 513 um número ínfimo, tá? Então é como se a gente tivesse apenas 5% da nossa vontade sendo realizada. E você o que acha? Deixa aqui embaixo o seu comentário, dá um joinha se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Não vamos deixar essa coisa esfriar. A minha intenção aqui é exatamente compartilhar com todos e dividir o que eu tenho aprendido nesses últimos anos. Eu não estou aqui para ser o dono da razão, muito pelo contrário, eu quero compartilhar com todo mundo o que eu tenho aprendido e você também compartilhar comigo o que você pensa. Tá certo? Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Fui.